Oi gente, eu sou a Mali e seja bem-vindo ao canal. E como vocês viram no último vídeo, a gente começou a nossa saga bíblica do livro de Ruth. E a gente parou no capítulo 1 de Ruth. E hoje, dito e feito, a gente vai estudar o capítulo 2 de Ruth. Então, se vocês gostarem dessa saga, já deixem um gostei, compartilhe com os amigos. Escreva aqui nos comentários o que vocês estão achando do livro de Ruth. Porque, de fato, o livro de Ruth ele traz muito ensinamento para a nossa vida e muito exemplo de admiração. E é isso. Antes de começar a nossa leitura, eu quero deixar claro que a Bíblia que a gente vai estar estudando aqui é a nova tradução na linguagem de hoje, que ela fica um pouco mais fácil para a gente começar o estudo bíblico. Então, Ruth, capítulo 2, está falando assim. Ruth vai catar as espigas, que é o título do capítulo. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem muito rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, marido de Noemi. Um dia, Ruth disse a Noemi, deixe que eu vá às plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe atrás dele catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores, que o Senhor esteja com vocês. Que o Senhor o abençoe, responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores, quem é aquela moça ali? E ele respondeu, é a Moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela pediu para que eu deixasse ela ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo e até agora só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth, escute minha filha, não vá catar as espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui, trabalhe por perto das minhas empregadas, preste atenção e fique com elas no campo e onde vão cortar as espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que eles tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se com o rosto no chão e disse, por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? Ele respondeu, eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que seu marido morreu e sei que você deixou seu pai, sua mãe, sua pátria e veio viver entre gente que você não conhecia. Que o Senhor recompense por tudo que você fez, que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe deu uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz, o Senhor está sendo muito bom para mim, o Senhor me dá ânimo falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos que suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse, vem aqui e pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Então ela sentou ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar as espigas, Boaz ordenou aos trabalhadores, deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar, e não briguem com ela. E assim Ruth catou espigas do campo até a tarde. Depois debulhou os grãos que ele estava pegando e deu quase 25 quilos. Pegou a cevada e voltou para a cidade, e mostrou à sua sogra quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou, onde foi que você veio catar espigas hoje? Que Deus abençoe o seu trabalho. Onde foi que você trabalhou? Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi onde havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse, que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido tão bom para os que já vivem e tão bom para os que já morreram. Nisso Noemi continuou, esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse, além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando nos seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu, é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se fosse trabalhar em outra plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas, até terminar a colheita da cevada e do trigo, e continuou morando com sua sogra. Tá bom, gente, a gente já tem aqui muita spoiler do capítulo 2, o que aconteceu, tá? Mas eu vou explicar aqui versículo por versículo pra gente poder entender e dar uma análise geral no capítulo 2. O capítulo 2 começa assim. A gente vai começar com a pergunta de quem era Boaz. O capítulo 2, no versículo 1, fala assim. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem muito rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, marido de Noemi. Ou seja, o Boaz, que viria a ser o futuro resgatador de Ruth, ele era da família de Elimeleque, que era o falecido marido de Noemi. E nisso a gente já responde a nossa pergunta de quem era Boaz. Aí no versículo 2 ao versículo 3, fala que Ruth, ela pediu, né, para sua sogra, a Noemi, se ela poderia ir catar grãos, espigas
de milho, de cevada, essas coisas, nas plantações dos homens, catando as espigas atrás dos trabalhadores. E nisso, perdão, gente, que minha Bíblia tá bem aqui. E nessa questão, Noemi autorizou que Ruth realmente fosse trabalhar em outra plantação para conseguir um proveito, um sustento para sua família. E nesse versículo, principalmente no versículo 2, mostra uma característica muito admirável em Ruth, que é a diligência e a humildade. Diligência para reconhecer que ela precisava ter algo, uma fonte de renda para sua casa, para sua família, e humildade para falar, pô, eu que tenho que trabalhar, porque a minha sogra já tá muito velhinha, já tá idosa, eu tenho que mais força, mais agilidade, digamos assim, para trabalhar. Então, são características muito admiráveis em Ruth. E ao longo do versículo, do capítulo, a gente vai ler que Ruth, ela é uma mulher muito valorosa, uma mulher que tinha uma boa fama na cidade de Belém. Aí bem aqui no versículo 4, fala que Boaz, ele chegou de Belém e foi cumprimentar os trabalhadores. Ele falou, a paz, deixa com você, a paz do Senhor, os trabalhadores, a paz. Como nós cristãos, a gente se cumprimenta. O Maranata. E nisso mostra uma característica também muito admirável em Boaz, que é a questão dele se dar bem com os trabalhadores. Porque vamos ver aqui, vamos ter um contexto. Imagina se eu sou uma pessoa da igreja, sou uma pessoa que vou todo sábado, domingo, quarta-feira pro culto, eu faço doação de alimento, doação de roupa, vou doar sangue, e tudo isso eu tenho uma empresa, aí tu vai lá na minha empresa e eu maltrato meus funcionários, eu falo mal deles, eu humilho meus funcionários. Você falaria que eu tenho Deus no meu coração, que eu tenho humildade, que eu tenho Ele no trono do meu coração e a minha atitude sempre é comparada com a de Jesus? Não, porque essa é uma característica de uma pessoa cujo coração habita Deus. E nisso, Boaz, ele se dá muito bem com o funcionário dele, que também é uma característica boa na questão de que os funcionários dele que ajudam ele a conquistar o plano, os obstáculos, os objetivos dele para fonte de renda, porque eles que trabalham para Boaz encher o bucho de comida, encher o bolso de dinheiro. Aí bem aqui fala que Boaz, ele perguntou ao chefe dos trabalhadores quem era aquela mulher. Ele no versículo 6 falou assim, ele respondeu, é a Moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu para deixar ir atrás dos trabalhadores catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo e até agora só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Nesse versículo tá falando assim, uma parte muito interessante, que eu achei muito interessante no livro de Ruth, foi que Ruth, ela trabalhava com amor. E esse versículo me lembrou muito a passagem que tá lá em Colossenses 3:23, que diz assim. Em Colossenses 3:23 diz, tudo quando fizestes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tá bom, Amanda. Tá bom, Mali, tu já falou aqui o que significa o Colossenses 3:23, mas que diacho que tu conseguiu adaptar, pegar em Colossenses 3:23 e colocar no versículo 6. Eu vou explicar aqui. Em Colossenses 3:23, como a gente acabou de ler, pra gente fazer tudo como se fosse feito pra Deus. Porque eu tenho certeza que nem eu, nem você, nem teu amigo, nem teu sobrinho, teu parente próximo, a gente ia fazer qualquer coisa pra Deus. Vamos dar aqui um exemplo. Se Deus falasse, Amanda, tá aqui um pacote de feijão e uma panela. Eu quero que você tire o feijão e pegue os melhores feijões e coloque na panela. Eu não ia colocar aqueles feijão que tá manchado, aqueles feijão que tá quebrado, eu ia pegar os melhores feijões e colocaria na panela. A mesma coisa a gente tem que fazer em todo o trabalho que a gente for realizar, colocar como se fosse fazer pra Deus, como se fosse uma coisa perfeita, entende? Então, tudo quanto fizer, fazem de todo o coração como se for dedicado a Deus. E nisso, em Ruth, capítulo 2, versículo 6, fala que Ruth, ela tinha essa característica, ela trabalhava com amor. Então, o versículo 6, ele fala, trabalhe com amor porque as pessoas notam os teus esforços e nisso é um exemplo, é um testemunho. As nossas atitudes são testemunhos, sim, para a nossa pregação, para a pregação do Evangelho. E nisso a gente vai dar uma puladinha nos versículos e para o versículo 14, que diz assim, na hora do almoço, Boaz disse a Ruth, vem aqui e pegue um pedaço de pão, e molhe no vinho. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Nessa parte aqui, mostra que Boaz ele não se preocupou somente em matar a fome de Ruth. Isso aqui também é um exemplo pra gente como a nossa vida na caminhada com Cristo, na nossa vida como cristão, na nossa vida também como não cristão, na nossa vida com o nosso Salvador.
Boaz, ele não se preocupou se, eu vou dar isso aqui porque isso aqui vai matar a fome de Ruth. Não, ele se preocupou na questão de se ela teria algo saboroso, uma refeição gostosinha para comer, por exemplo. Deus, ele nunca dá aquilo que vai somente nos saciar, aquilo que vai matar a nossa fome, mas ele garante que vai ter algo saboroso para nossa degustação. Como, por exemplo, aqui, vamos daqui para falar para as meninas aqui, porque eu sou menina e manjo do assunto. Deus, ele não vai dar qualquer varão pra tua vida, varoa. Ele vai dar aquele varão valoroso que a gente já conhece, varão ungido, que ele vai te fazer bem, que vai ser engraçado, que te ajude nessa caminhada cristã, que não te afaste de Deus, mas que cada vez te aproxima. Então, ele não dá uma coisa só por dar, ele dá aquilo que vai ser essencial pra você. E no versículo 14 a gente vê essa característica de Boaz, que ele não se preocupou somente que matar a fome, mas sim que teria algo gostoso para Ruth poder descer a comida. E bem aqui fala no finalzinho, ela comeu até ficar satisfeita. Ou seja, Ruth, ela não tinha o olho maior que a barriga, ela comia até ficar satisfeita. Engraçado que eu tô falando isso aqui, mas ainda agora eu comer até passar a mão na minha refeição, mas vamos pular aqui. Aí nisso, Ruth é uma característica também muito. Cara, Ruth é perfeita, gente. Ruth é perfeita, literalmente, tá? Dá licença. E nisso é bem aqui, no finalzinho do versículo 17, fala assim: quase 25 quilos, que foi os quilos que ela conseguiu pegar na contação naquele dia. Tem uma pequena contradição, porque na nossa Bíblia, aqui na revisada e atualizada, no versículo 17, fala uma efa de cevada. E na edição pastoral, eu acho que é a Bíblia Católica, eu não lembro, mas é uma edição pastoral que tá falando que foi mais ou menos 45 quilos. Então tem uma pequena controvérsia nessa questão de quantos quilos realmente foi, mas, ou seja, a história é a mesma. Não se importa se vai ter algum pequeno detalhe, assim, de contradição, porque, na verdade, o livro de Ruth foi escrito há mais de 2000 anos antes de Cristo. Então, se não tivesse uma pequena contradição, eu ficaria surpresa, mas isso é na questão da linguagem, na questão da linguagem mesmo da época. E acabou sendo traduzida, às vezes, de uma forma diferente para cada tradução. Como essa aqui, como essa daqui, como aquela que eu falei. Aí, bem aqui no versículo 19, diz: Então Noemi perguntou: Onde é que você foi catar as espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi onde havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. Isso aqui é um chamado, na verdade, para os pais se preocuparem com os filhos, tipo, poxa, se perguntar como é que foi o dia do filho, como é que ele tá, quais são os planos e metas do filho. Nisso, Amanda, eu falo na absoluta certeza, na absoluta cara lavada. Não tá lavada, eu tô de maquiagem, mas vamos aqui, revisar aqui. Que todos os dias, quando eu saía da escola, minha mãe perguntava: Filha, como é que foi a aula, como é que foi, o que você aprendeu, como é que foi seu dia, me conte. Minha mãe, ela se preocupava, e minha mãe, ela faz ainda um ótimo trabalho como mãe. Eu tenho que agradecer demais a minha mãe. E nisso é uma pergunta, na verdade, para os pais, porque às vezes a gente como filho, eu falo isso, absoluta certeza, porque às vezes a gente quer ter um bom convívio com nossos pais, a gente quer poder sentar numa mesa e poder falar tudo que está nos afligindo, falar: pai, eu tô sentindo isso, aquilo, eu quero fazer isso, no meu dia aconteceu isso, mas às vezes nossos pais, eles não dão brecha pra gente, a gente não consegue se abrir com nossos pais, a gente não tem, como é que eu posso dizer, um relacionamento bom com nossos pais. A gente até quer conversar com eles, mas eles não dão brecha. Eles, como se fosse a gente estivesse preso dentro de uma caixa que a gente mesmo inventou na nossa cabeça e que a gente não pudesse conversar com nossos pais. E isso é muito triste, porque eu falo isso porque eu já passei por isso também, gente. Então, só que, graças a Deus, hoje já tá tudo bem. Então é isso, um chamado para os pais no versículo 19, falando: converse com seu filho, se preocupa com seu filho, pergunte como é que ele está, como é que foi o dia dele. Então isso é um chamado para os pais. E bem aqui também tá falando sobre pais no versículo 22. E Noemi respondeu: é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha. Ou se você fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Gente, no finalzinho do versículo, quando fala humilhada, não é no sentido tipo, eu tô te humilhando. Não, é no sentido de ser molestada, sabe? Nesse sentido, de sofrer violência sexual, violência física também. Então, quando se fala humilhada na Bíblia, a maioria das vezes é nessa questão de violência. E bem aqui, quando eu li o versículo 22, gente, eu não consegui pensar em outra coisa sem ser conselho de mãe. Porque mãe sempre tem aquela, bate na tecla: olha, esse amigo aqui não é bom pra você, se afaste desse amigo que tá te levando pro mau caminho.
Aí também tem aquele amigo, olha, esse amigo aqui eu gosto dele, fica perto dele, esse amigo aqui é bom pra ti. Eu acho que toda mãe já aplicou com algum amigo nosso, já aplicou com algum amigo da gente. A gente sempre fica tipo, ô mãe, é meu amigo, pô, me deixa, não sabe nada da minha vida, esse amigo aqui é legal, não sei o quê. Mas, cara, se o seu pai ou se sua mãe estão falando, cuidado com essa tal amizade, é porque eles sabem que eles já viveram, eles já aproveitaram, reaproveitaram, deram play, replay, volta, volta na vida. Então eles sabem o que estão falando. Então se teu pai ou se tua mãe tá falando, olha, cuidado com esse tipo de amizade, é porque talvez essa amizade não seja boa pra você, deixem te influenciando pra alguma coisa. Então tome cuidado com as amizades, porque, como diz aquele ditado, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. A amizade é uma coisa que a gente pode usar pra dois favores, pra influenciar e pra sermos influenciados. Então tome cuidado com as amizades. Eu sei porque eu sou jovem, já passei por muito perrengue com amizade. Então é isso, tome cuidado com suas amizades, que as amizades que vocês estão tendo. Então, gente, bem aqui voltando rapidinho no versículo 19, no meio assim do versículo, gente, meu telefone aqui é por causa do vento que tá balançando bastante. Mas tá falando assim, que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Ruth, ela fala que bendito seja Boaz, que ele tá sendo muito bom tanto que para os que ainda vivem, tanto bom onde já foi para os que já morreram. Noemi, ela tá falando que ela reconhece que Boaz, ele é um homem bom, que é um homem próspero tanto integramente quanto financeiramente, mas que ela coloca Deus, que não foi só Boaz que fez aquela coisa boa pra Ruth, mas que foi capacitado por Deus, Deus que tocou o coração de Boaz. Então, a gente nunca esquece de agradecer a Deus. Em tudo dai graças, como diz aquele filme, que o pastor, eu acho que é o filme Deus Não Está Morto, que o pastor fala. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, e isso é fato, em tudo dai graças, porque Deus é bom, gente, Deus é bom. Às vezes a gente não consegue entender, a gente não consegue os planos de Deus compreender, mas são bons, são planos que a gente fica tipo, cara, Deus, por que isso? Por que aquilo? Por quê? Mas mais lá pra frente a gente vai conseguir entender o porquê isso aconteceu, o porquê que medidas foram tomadas para que isso acontecesse. Então é muito interessante essa parte que Noemi reconhece que foi Boaz, mas que Deus capacitou Boaz para isso. Então, eu acho que o nosso estudo acabou por aqui. Agora, rapidinho aqui, vamos voltar aqui pro versículo 2. Eu fiz uma anotação aqui na minha Bíblia maiorzona, que tá assim. Quando Ruth decide que precisava trabalhar nos 3 primeiros versículos, vemos que Ruth consulta sua sogra. Mesmo Ruth já sendo uma mulher adulta e viúva, mostra o respeito que ela tinha na questão do trabalho. Que Ruth, na Bíblia, há vários versículos que falam do cuidado de Deus com os órfãos e com os viúvos. Tá? A gente vai parar bem aqui pra gente poder analisar. Ruth, ela já era uma mulher adulta, uma mulher que já foi casada, já era viúva, e mesmo assim ela reconheceu, pô, eu moro na casa com a minha sogra, então eu tenho que consultar ela das minhas atitudes, e às vezes a gente jovem, a gente fala, não, mas o meu pai, eu já sou adulta, eu sou responsável, tem 3 anos na cara, sou responsável, eu posso fazer isso porque eu quero, porque eu já sou muito maduro. Meu filho, consulta os seus pais, consulta, não é só os seus pais, mas consulta os seus responsáveis, as pessoas que são responsáveis por você. Consulte as pessoas, tá? E bem aqui na questão que fala dos órfãos, realmente, porque Deus ele tinha um cuidado especial com os órfãos. Como diz aqui em Êxodo 22, do versículo 22 ao 23. Não maltratem os viúvos e nem os órfãos. Se vocês maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei, quando eles pedirem socorro. Trabalhe com gosto. Então, bem aqui, já tá falando aqui da parte do versículo, do versículo 6. Então, ou seja, tratem bem as pessoas, porque Deus, ele tá vendo você tratando bem as pessoas. E principalmente com os viúvos e com os viúvos, e com as viúvas. Porque eles não tinham ninguém, o marido morreu, os pais morreram, então eles eram sozinhos no mundo, e Deus, ele tem um cuidado com todos. E o livro de Ruth, cara, a gente só vai pular um pouquinho aqui pra analisar o livro de Ruth, que ele é um livro muito maravilhoso,
Porque ele não se preocupa somente em falar que a salvação é isso e aquilo, mas a salvação pode ser alcançada por todos. Todos temos direito à salvação, todos temos um Deus, cara. Vocês já pararam pra imaginar que um Deus morreu por você e todos os dias ele te chama pelo nome falando: meu filho, eu me preocupo com você, meu filho, eu te amo, você é meu filho amado, você é o filho que eu morri por você e eu morreria quantas vezes fosse preciso para poder te salvar. Então o livro de Ruth, ele traz essa certeza de que a salvação enfrenta barreiras, alcança pessoas de diferentes classes sociais, homens, mulheres, crianças. Então é isso, o livro de Ruth, ele termina, a gente vai ler no capítulo 4, com essa certeza de que a salvação deve ser alcançada e é alcançada por todos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso estudo do livro de Ruth. No próximo sábado, novamente, a gente vai estar com o capítulo 3, a gente vai ler o capítulo 3. E o livro de Ruth ele é bem curtinho, porque ele só tem 4 capítulos. E é isso, espero que vocês gostem. Um beijo e até mais.